Bem-vindos! Vamos aqui para mais uma aula ao vivo. Então a gente vai falar hoje sobre ganho de peso e estabilização das reações, né, numa criança APLV que tem alergia à proteína do leite de vaca ou que está em suspeita que tem aí alergia à proteína do leite de vaca e também reação alérgica a outros alimentos, né? Pode acontecer. Então eu sempre recebo aqui de vocês: Ju, estou acompanhando meu filho com o pediatra, com o médico, e ele falou que não está ganhando peso corretamente. Será que o meu leite está insuficiente? É para entrar com fórmula? O que eu faço? Será que é isso que vai fazer a diferença? É a presença ou não da fórmula para a criança alérgica que vai fazer realmente o meu filho ganhar peso, gente? Será que é isso que está acontecendo? Né? Ganho de peso de qualquer criança, a gente tem que analisar sempre muitos aspectos, né? O que eu sempre falo, que aquela curva lá, aquele gráficozinho do ganho de peso e crescimento para algumas mamães de alérgicos é um terror, né? Como era para mim. Eu era exatamente esse caso. Meu filho, ele tinha problemas reais no ganho de peso por conta da alergia alimentar no início, quando eu não sabia o passo a passo da estabilização, né? Quando naqueles primeiros meses ali da APLV do meu filho, eu desesperadamente procurei vários e vários profissionais para realmente me ajudarem nessa questão. E eu só ouvia: APLV, tira leite derivados da dieta. APLV, tira leite derivados da dieta. Na época eu amamentava exclusivamente, então eu estava fazendo a dieta de restrição e aquela curva, né, do ganho de peso que a gente recebe ali do pediatra, o do meu filho estava virando uma reta. Isso para a mãe é desesperador. A gente se sente incompetente, a gente se sente insuficiente, a gente se culpa porque o nosso leite ou os nossos cuidados, mesmo as mamães que não amamentam, né, o nosso leite ou os nossos cuidados não estão sendo suficientes para fazer com que o nosso filho se desenvolva com qualidade de vida, com saúde, se desenvolva bem. E a gente sabe o quanto, né, a falta de peso adequado, a falta de crescimento adequado refletem, na verdade, um estado de saúde ou não da criança, né? Se a criança está recebendo os nutrientes de forma necessária, está absorvendo os nutrientes, né, digerindo e absorvendo os nutrientes que vêm dos alimentos de forma adequada, a criança vai ganhar peso e ela vai crescer de forma adequada dentro ali do padrão dela. Isso é importante, né? Eu vou falar mais sobre isso durante essa aula. Mas se ela não está ganhando, então alguma é o corpo exatamente falando pra gente, né? Tem alguma coisa errada, ou ela não está ingerindo a quantidade suficiente, ou ela não está conseguindo digerir esses alimentos para extrair dali o nutriente, né? Porque a gente não absorve o alimento inteiro. A gente tem que mastigar, o estômago, né? A digestão começa na boca, tem enzimas que vão ajudando ali a digerir, passa pelo estômago, intestino, várias enzimas digerindo tanto carboidratos, quanto proteínas, quanto lipídios, e no intestino vai ocorrer também a absorção desses nutrientes. Então, se tem alguma coisa insuficiente nesse processo, tanto no processo de ingestão, então está ingerindo menos do que precisa, ou está digerindo menos do que precisa, quebrando esses alimentos para extrair dali os nutrientes, ou está absorvendo menos do que precisa, a gente realmente vai ter problema, né, um comprometimento aí no ganho de peso adequado. Agora, pessoal, é muito importante a gente entender que aquela curvinha lá do ganho de peso, né, a gente entender aquela curva. Depois eu vou fazer uma aula bem específica, mostrando aqui as curvas para vocês, né, que é uma demanda que vocês têm. Vou trazer isso aqui, explicando exatamente como aquelas curvas foram criadas, o que quer dizer cada curva daquela. Será que a curvinha verde é o que toda criança tem que estar? E eu já adianto aqui que não, tá? Aquela curva do meio ali, que eles colocam 50%, né? Eu acho horrível aquela curva ser verde, porque fica parecendo que o ideal é aquilo ali, que toda criança tem que estar naquela curva do ganho de peso e do crescimento, e não é a verdade, tá? Aquilo ali mostra uma média das crianças saudáveis, porque aquelas curvas foram feitas, todos os dados ali foram extraídos a partir de estudos com crianças saudáveis, sem APLV, sem outras alergias alimentares, sem outras doenças, né, que estavam em aleitamento materno exclusivo, inclusive, e aí aquela curva ali é uma média.
né? Uma média a gente soma tudo, soma todos os pesos e divide pelo número de crianças estudadas. Então, uma média. E nós somos, né, tem pessoas que estão ali na média para peso e crescimento, tem pessoas que são acima da média, estão pessoas que estão ali abaixo da média e nem por isso são pessoas que deixam de estar saudáveis, né? Isso não é um único parâmetro. Então, por isso que existem aquelas diversas curvas. O que a gente tem que entender? Que a gente tem que acompanhar em qual curva essa criança nasceu, né? Qual foi o peso inicial, qual foi a altura inicial, a gente tem que entender genética familiar, gente, isso é muito importante, né? Eu tenho, por exemplo, amigas que são muito mais altas do que eu ou muito mais baixas, né? Isso aí é normal, a gente é diferente, graças a Deus, né? Então a gente tem que entender isso, as crianças também acompanham essa genética familiar, né? Podem puxar às vezes a genética mais da família da mãe, mais da família do pai, até para a gente entender isso no início também, a gente demora um pouco, né? Para ver o corpinho ali, parece mais com a mãe, com o pai, como é que vai ser essa genética da criança. Então, isso também tem que entrar aí na análise, né? A gente tem que observar como que está a ingestão de leite materno, de fórmula ou de alimento, se já é uma criança acima de 6 anos, de 6 meses, perdão. E a gente tem que observar principalmente que esse é o fator que geralmente aí atrapalha o ganho de peso em crianças a PLV, anotem isso. Não é insuficiência de leite materno, não é porque o leite materno está fraco, tá? A grande maioria dos casos, tá, gente? É lógico que vão existir casos muito pontuais, que a exceção é a minoria, exato, assim, a extrema minoria, onde a mãe tem uma questão mesmo, né, uma dificuldade com a lactação, tem uma deficiência de produção ali em quantidade suficiente de leite materno, por algumas questões, enfim, é a minoria, a grande minoria, tá? O que vai acontecer é que o leite materno está sim sendo produzido na quantidade suficiente, a criança está tomando em quantidade suficiente, mas o intestino está tão inflamado, né, que aí dá processo de má digestão e má absorção dos nutrientes, porque intestino inflamado, né, e aí eu estou falando das crianças IgE não mediadas com sintomas intestinais. São essas crianças que podem ter problema no ganho de peso quando são a PLV. Então, a criança tem problemas intestinais, né, tem inflamação intestinal, e aí ou ela tem um quadro realmente onde inflama o primeiro intestino, gente, porque isso é muito importante a gente entender. Nós temos 2 intestinos. O primeiro intestino, que é o intestino fenodelgado, ele é responsável por produzir enzimas, que são os martelinhos ali que quebram os alimentos para que a gente consiga absorver, tá? Esse é o primeiro intestino. O segundo intestino, ele não é responsável por digerir nem absorver nutrientes. Ele é responsável por tirar ali daquele bolo que está sendo formado, né? Começa bolo alimentar e vai transformando em bolo fecal, vai virando fezes. Ele é responsável por reabsorver daquele bolo água e sais minerais. E a maioria das crianças que tem sintomas gastrointestinais ligados à PLV tem o segundo intestino inflamado. Segundo, lembra que eu falei aqui que o segundo intestino não é responsável por digerir nem por absorver nutrientes? Então, quando essa criança tem o segundo intestino inflamado, meu Insta aqui hoje está bem instável, gente. Terrível, mas tá, acho que dá para eu repetir aqui. Então, quando a criança tem o segundo intestino inflamado, muito provavelmente, a não ser que ela tenha uma diarreia muito grande, né, naquele momento, mas muito provavelmente ela não vai ter problema no ganho de peso, e é a maioria das crianças, tá? Então, é um mito, é um erro tremendo, né? Eu já escutei isso de vários profissionais de saúde, inclusive, especializados aí no atendimento de crianças com alergia alimentar, alguns médicos falando com as mães que não, seu filho não tem problema do ganho de peso, ele não é a PLV. Ele não pode ter alergia à proteína do leite de vaca porque ele não tem problema no ganho de peso. Dá até um pouquinho de vergonha.
né, escutar isso de um profissional de saúde, porque a gente volta lá na faculdade, nos tempos de faculdade, tempos de anatomia básica, primeiros períodos da faculdade de qualquer área da saúde, onde a gente estudou anatomia básica, que a gente tem que estudar ali, né, gente, intestino, tem partes diferentes e funções diferentes, e aí, então, quando inflama, né, que eu sempre falo, dá uma topada no dedão aí, o dedo inflama, machucou o braço, quebrou o braço, inflamou, destroncou, o local que está inflamado, ele não consegue fazer bem o que ele deveria fazer, né? Então, se a gente torce o pé, inflama ali o tornozelo, a gente não vai conseguir andar, aquelas células estão inflamadas, elas puxam ali células inflamatórias, né, para recuperar aquele tecido, vai ficar inchado, vai ficar vermelho e vai ficar dolorido, né? Então, o pé não vai conseguir fazer o que ele deveria fazer, que é nos ajudar a caminhar, não vai sustentar o peso do corpo, porque está inchado, está inflamado. Qualquer lugar do nosso corpo que inflame é a mesma coisa. As células que estão ali inflamadas, elas também não vão conseguir desempenhar tão bem o papel delas. No caso do intestino, se for o primeiro, digerir e absorver esses nutrientes, tá? Se for o caso do segundo intestino, o que vai acontecer, gente? Vai dar muita diarreia, porque lembra que o papel do segundo intestino é absorver o excesso que tem ali de água e sais minerais, então vai dar diarreia, né? Em ambos os intestinos, quando inflamados, podem dar diarreia. Mas quando inflama o segundo intestino, muito provavelmente essa criança não vai ter comprometimento no ganho de peso e no seu desenvolvimento, tá? Uma outra questão, um outro reflexo, um outro sintoma que pode estar ligado à PLV, alergia à proteína do leite de vaca e outras alergias alimentares, que pode provocar um baixo ganho de peso, né? Por uma baixa ingestão de alimentos, aí não é por questão de digestão e absorção, é por uma questão de ingestão, é a doença do refluxo, quando está associada à PLV, tá? A doença do refluxo, gente, é causada aí por uma imaturidade ali, né, na maioria das vezes do sistema gastrointestinal, nessa primeira parte. Então, tem umas tampinhas que fecham ali entre o esôfago e o estômago, né? Tem uma tampinha aqui que é o esfíncter. Ele ainda é muito imaturo, é uma tampinha solta, ela fica bamba. Então, ela não fecha direitinho. Então, o que acontece? Tudo que está ali no estômago tende a voltar. E até porque o peristaltismo, que é o movimento ali do trato gastrointestinal que vai empurrando esse alimento para baixo, né, para ele começar a ser digerido e chegar até o ânus, esse peristaltismo também ele está comprometido por conta de uma imaturidade. Então, esse líquido que está ali no estômago, ele tende a subir. Só que quando ele sobe, ele está subindo junto com os ácidos do estômago. E o esôfago, que é o caninho que liga, né, a boca até o estômago, ele não está preparado para receber essa acidez toda, então acaba machucando, né? Além da questão da PLV propriamente, que vai trazendo células inflamatórias para o local, para o esôfago e piora a inflamação, né? Então arde, dói, a criança está com fome, a criança vai ao peito, a criança começa a comer, a criança vai à mamadeira e começa a passar o alimento e começa a arder, começa a doer, queimação mesmo. E aí ela larga esse peito, ela joga o pescocinho para trás, ela larga essa mamadeira, ela para de comer muito rapidamente porque começa a doer, né? Então esse tipo de sintoma sim pode atrapalhar a questão da ingestão, tá? E também nesse tipo de criança que tem esse sintoma, a gente pode ter um comprometimento no ganho de peso. Mas na grande maioria dos casos, o que vai comprometer real o ganho de peso, gente, é inflamação do intestino. Aí vocês vão me perguntar, mas aí o médico falou que só entrar com fórmula que tudo isso vai resolver. Vai resolver se o intestino está inflamado? Só entrar com fórmula? Não. O que vai resolver, gente? Fazer o passo a passo certinho, né, da estabilização, que eu tenho lá no meu programa, mas é tudo que a gente deve observar, entender e ver aí o que está trazendo risco, o que está trazendo inflamação para a nossa criança PLV ou com demais alergias alimentares. O que a gente tem que fazer é retirar a causa da inflamação. Não é entrar com fórmula. Está inflamado, não vai absorver, né, vai continuar uma diarreia, não vai ajudar em nada. Então, entrar com fórmula e tirar peito para melhorar ganho de peso, ou às vezes vamos complementar o leite materno com a fórmula, não vai adiantar. O intestino está inflamado, ele continua tendo contato com a proteína do leite de vaca, né? Mesmo que seja o segundo intestino, está tão comprometido que vai continuar dando diarreia.
então também não vai ajudar no ganho de peso dessa criança. Não é entrar com fórmula. Entrar com fórmula não é solução milagrosa, tá? Quando é este o problema, tá bom? Então, o que a gente tem que fazer é o passo a passo da estabilização, é identificar onde está vindo essa proteína que causa alergia na criança, fazer o passo a passo correto, retirar a causa, tira a proteína ali do contato, né, com a criança, seja via alimentar, seja via não alimentar, é o que eu sempre falo aqui com vocês, né? Essa proteína, ela pode vir de vias não alimentares, então a gente tem que ter cuidado com isso, observar onde está vindo esse contato, fazer o processo correto, ajustar a alimentação, ler rótulo, ler bula, ler rótulo de produto, observar se a criança reage via inalação, se reage via toque, o que está acontecendo aí, por que a criança continua reagindo. Tira a causa. Em algumas semanas o intestino desinflama, porque também, gente, é muito importante falar isso aqui com vocês. Ah, mas eu até identifiquei ali um furo na dieta, nos meus cuidados com o dia a dia, mudei e eu marquei a pediatra ali depois de 2 semanas e o peso ainda não melhorou. Intestino para desinflamar, gente, demora. É um local, né, muito fininho, uma membrana muito sensível, muito vascularizada, um monte de vasinhos de sangue passando ali. É um dos locais, vamos dizer assim, mais difíceis de desinflamar e cicatrizar, até porque é logo depois ali da parede do intestino, as células de defesa estão todas ali, porque precisam estar, né? O nosso intestino também é um órgão de defesa, porque a gente é muito atacado por coisas que a gente come, né? Porque a gente ingere ou mão suja na boca, ou intoxicações alimentares. Então, depois da membrana intestinal, a gente tem um exército de células de defesa ali. Elas estão bem ali, ó, paredinha, coladinho ali, pronto para atacar. Então, é um local que demora a desinflamar. Não é de uma semana para outra, não é de um dia para o outro, quem dera fosse, né? Eu, como mãe de criança alérgica, que tinha muito sintoma gastrointestinal, eu queria que fosse assim, mas não é. E eu custei a entender que a gente precisa dar o tempo do corpo. Né? Não tem remédio que agilize esse processo, né? Vamos dizer assim, que vai trazer essa desinflamação quase que imediata. Isso não existe, é tempo, é ter um pouquinho de paciência, respirar. Isso para mãe de alérgico é desesperador, porque ver filho sangrar, ver filho com diarreia, ver filho com dor, com distensão abdominal, com muco nas fezes é desesperador, né? Eu bem sei o quanto isso desespera a gente, mas mesmo fazendo o tratamento correto, a dieta correta, não é de um dia para o outro, não é. Pode demorar aí, em algumas crianças, depende, lógico, né, da extensão da inflamação, quanto aquela criança é sensível, pode demorar de 2 até 6 semanas, quando a criança é PLV, na grande maioria dos casos. Tá? Quando a criança é múltipla alérgica, aí pode até ser que demore mais um pouco, até porque a gente muitas vezes está fazendo um processo de investigação ali para ver, né, todos os alimentos que a criança reage, adequando a dieta e os cuidados do dia a dia. Então, em algumas crianças pode demorar até um pouco mais. Né? Mas o que a gente tem que perceber, o que a gente tem que avaliar para ver se a criança já está desinflamando, se ela está entrando em processo de cicatrização ou se ela ainda está em reação. Além de muco e sangue nas fezes, a gente tem que ver como que está a clínica dessa criança. Né? Ela está menos irritada, ela está demonstrando menos dor, a barriguinha está mais molinha, o refluxo deu uma melhorada, né? Se tiver sintoma de pele também associado, essa pele está melhor, se tiver um chiado, o chiado está melhorando. Então a gente vai vendo uma melhora dos sintomas, né? Infelizmente não é de um dia para o outro. E muitas vezes o que acontece? No desespero de ver a criança melhor, porque muitas vezes o profissional não passa isso para as famílias, né? Que a coisa não melhora assim de uma semana para outra, não é às vezes de uma semana para outra, às vezes demora mais. No desespero, se a mãe está em dieta, ela se pune, ela se culpa, porque é isso que a gente faz, tá, gente? É praticamente essa restrição louca que a gente faz, e eu tô me colocando junto, tá? Tô bem junto aí, a carapucinha também serviu bastante aqui, eu tô no mesmo barco. Por isso que eu tenho muita propriedade para falar com vocês e eu sei que vocês me entendem. E eu sempre falo de uma forma para ajudar, para alertar, porque eu também fiz isso e eu queria muito que alguém tivesse me dado essa informação, esse abraço acolhedor.
e falado, eu sei que você está fazendo o seu melhor, mas não se puna, o seu filho não está passando mal porque você não está fazendo o suficiente, não é por sua culpa. Pare de se punir restringindo ainda mais a sua alimentação. Eu vejo isso muito acontecer. Né? O meu filho está passando mal, se ele está passando mal, eu tenho que passar... Gente, isso é bem consciente, tá? Não é assim, Juliana tá louca. Reflita sobre o que eu tô falando, só isso. Só reflita, não julgue, reflita. Né? A gente tá vendo o nosso filho passar mal, nossa filha passar mal, é o bebezinho, é a criança que a gente mais ama, é o ser que a gente mais ama no mundo. Se ele tá mal, eu não mereço estar bem, e eu vou me punindo, eu vou tirando. Lógico que o objetivo é ver a criança bem, mas não é isso que vai fazer sua criança ficar bem na grande maioria das vezes, né? Muito pelo contrário, se você ficar comendo pouquíssimos alimentos, se a criança estiver comendo pouquíssimos alimentos, grandes chances de vocês não estarem bem nutridos, pode provocar aí uma queda na produção de leite, uma disbiose, uma desregulação ali da sua flora intestinal, isso tudo passa via leite materno, tá? Isso pode, né, crianças maiores também, quando a gente vai só tirando da criança, a criança está comendo ali pouquíssimos alimentos, isso também vai trazer desnutrição para ela, comprometimento no crescimento, ganho de peso, desenvolvimento neurológico, motor, desequilíbrio na flora intestinal dela também, o que piora o quadro. Porque a gente sabe que flora intestinal equilibrada ajuda a regular o sistema imunológico, tá? Isso é muito importante. Quanto mais desequilibrada está essa flora intestinal, tanto da mãe em aleitamento quanto da criança, a gente atrapalha ainda mais essa regulação do sistema imunológico. Então é importante que tudo esteja o mais equilibrado possível. Como que a gente equilibra a flora? Comendo de forma variada, colorida, nutritiva, rico em fibras, água, evitando produtos industrializados. Conclusão, gente, é tudo que uma dieta APLV pede para a gente fazer, né? Então, a base de uma dieta correta APLV, ela nos pede exatamente isso, evitar industrializado, porque no industrializado sempre tem um risco, a gente nunca sabe exatamente o que está ali dentro daquela embalagem, por mais que tenha lá componentes, alérgicos contém e pode conter, muitas vezes o insumo que aquela indústria comprou para compor aquele alimento, seja um conservante, seja um corante, seja um emulsificante, um estabilizante, né? Esses antes aí, essas químicas todas que a indústria soca ali dentro do pacotinho para que ele tenha um tempo de vida maior, uma validade maior, né? É que eu sempre falo aqui com vocês, quanto maior a validade, leia lá, gente, pega o alimento, tem lá data de fabricação e data de validade. Quanto maior esse tempo, mais química tem naquele alimento. Cuidado com isso. E quanto maior o tempo de prateleira do alimento, menor pode ser o seu tempo, né? Porque mais química você está colocando no seu corpo. Química, gente, vai causar mudanças no nosso corpo. O nosso corpo não sabe digerir química. O nosso corpo sabe digerir alimentos. Então, por isso que a gente tem que evitar industrializado. Evitar. Eu sei que numa vida moderna, muita coisa vem ali da indústria, mas a gente evita tudo que a gente puder fazer natural para o bem do nosso corpo, da nossa família, das nossas crianças, é sempre melhor, tá? Então, verifiquem isso, né? É um dos benefícios que eu falo que a PLV traz pra gente. Leitura de rótulo. A gente geralmente, vamos combinar aí, levanta a mão comigo quem antes da PLV só olhava a embalagem na frente, nem virava a embalagem, nem de verdade estava sabendo o que estava colocando na mesa de casa, não estava sabendo o que estava dando para os filhos ou o que estava comendo. De verdade, contem para mim. Virava a embalagem? Lia ali componentes? De verdade? A gente se assusta. Na hora que a gente começa a ler por conta da alergia, a gente se assusta o que está ali dentro. Teve um dia, gente, foi muito engraçado. Fui fazer um aniversário aqui do João, aqui em casa, e eu queria comprar uns sucos, né? Porque suco para fazer natural ali na hora, no meio do aniversário, é um pouquinho mais complexo. Aí fui eu lá no setor de sucos industrializados, falei, eu vou tentar comprar o mais natural possível, né? Festa de filho de Nutri, não vou tacar química na galera. Aí fui lá nas prateleiras, aí tinha lá um suco que tava lá, suco de maracujá. Peguei mão de gancho, né? Falo com vocês. A mãe de alérgico, pai de alérgico é mão de gancho. Não me importa a frente da embalagem, eu quero ver o verso.
Peguei o suco, puf, virei. Na hora que eu fui ler o componente, o suco era de maracujá. Aí tinha extrato de maçã, extrato de não sei o que, extrato de não sei o que, corante não sei o que, emulsificante não sei o que, goma não sei o que, e tinha aroma artificial de maracujá. Gente, não tinha maracujá dentro do suco. São coisas que a gente assusta. Falei, gente, mas o suco não era de maracujá? Não tem maracujá, não tinha maracujá. Tinha qualquer outra coisa ali, menos maracujá, e um monte de conservantes, corantes, estabilizantes, goma, porque não tinha nada do suco ali. Então a gente se assusta e a gente esquece de olhar esse tempo de prateleira, né? Quanto maior o tempo de prateleira do alimento, mais química tem ali. Então cuidado com isso, tá? Cuidado com isso. E isso, gente, né? Quanto mais química, mais inflamação a gente causa no nosso corpo. Então tem muita mamãe aí, né? Que eu sempre falo aqui com vocês, dentro do meu programa online de acompanhamento, grande, esmagadora maioria dos casos, a gente consegue estabilizar a criança, fazer ela desinflamar, voltar a ganhar peso, porque intestino desinflamado volta a digerir, volta a absorver, melhora a diarreia e melhora a constipação intestinal, tá? Então é desinflamar a criança, é tirar a causa, é sempre isso. Tirando a causa também a gente melhora o refluxo, né? Quando o refluxo está ligado à PLV, a criança volta a ingerir. Então é isso que a gente tem que fazer, não tem uma mágica mirabolante, não é fórmula, não é enfiar farinha nas fórmulas, cuidado com isso. Farinha vai ter um monte de açúcar, farinha vai ter química, farinha vai ter um monte de outras proteínas alergênicas ali. Então tem família que está aí, ó, pagando caro na fórmula de aminoácido, caríssimo na forma de aminoácido, querendo ao máximo fazer o melhor para a criança, estabilizar a criança, fazer ela ficar bem, fazer ela voltar a ganhar peso. E aí, às vezes, né, até por orientação de profissional, tá com uma farinha lá na fórmula de aminoácido, gente. Aí tem ali, tem às vezes resíduo de soja, às vezes tem de leite, aí tem trigo, aí tem milho, aí tem aveia, e a criança pode fazer reação. Adiantou a fórmula de aminoácido caríssima? Cuidado com isso, tá? Cuidado com isso, cuidado com esse alerta aí que eu tô dando para vocês. Então não adianta, a gente tem que tirar a causa. Mas é tirar a causa e fazer a alimentação da criança de forma correta, saudável. Não é tacar açúcar, não é tacar farinha, tá? Não é isso que vai fazer a criança voltar a ganhar peso, gente. É desinflamar essa criança. É tirar o sintoma que pode estar causando dor na hora que ela ingere, porque aí ela vai voltar a ingerir a quantidade suficiente. É isso. É isso, é fazer o tratamento correto, é fazer a dieta muito bem feita, muito bem orientada e os cuidados do dia a dia. Não tem mágica, tá? Não tem fórmula mágica, não tem farinha mágica, não tem espessante mágico, não tem vitamina mágica, né? As minhas mamães de crianças maiores, porque meu filho não está comendo o que ela acha que deveria comer, né? Porque às vezes a criança está comendo o que ela deveria comer, mas a gente sempre quer que coma um pratão, né? Que quer mais. Me dá uma vitamina para abrir o apetite dela. Gente, não tem isso, sabe? Não tem isso. É tentar formas diferentes, abordagens diferentes. Às vezes o ambiente não está legal para a criança comer. Às vezes ela está passando por um salto de crescimento. Às vezes é um nascimento de dente. Tem dia que a gente não está bem também para comer, né? O tempo inteiro a gente não precisa estar lindo, maravilhoso para comer. As coisas impactam na alimentação, né? Mas é sempre não desistir da criança, oferecer com muito carinho, deixar ali ela ter uma autonomia, ela também se alimentar às vezes faz toda a diferença, ela conduzir a alimentação dela, né? Pode mesclar ali um método de papinha ou PFinho, né? PFinho é um mini PF, quando a criança já é maior, que já são os alimentos ali mais picadinhos mesmo. Que não é em forma de purê, né? Papinha é mais forma de purê quando o bebê é muito novinho. E depois um mini PFinho, pode mesclar isso com BLW ou tenta o BLW. Se a criança não tá legal, você dando alimentação, tem criança, gente, que já tem uma autonomia gigantesca desde o início. Ela gosta de levar o alimento até a boca, ela se sente mais segura dessa forma. A alimentação, gente, ela passa muito por um processo de segurança. Então, se a criança está se sentindo segura, ela vai comer. Se ela está com alguma coisa acontecendo, uma mudança brusca de rotina,
né, uma noite às vezes mal dormida, uma virosezinha, o nariz mais entupido, alguma coisa acontecendo afeta, né? Então a gente tem que ligar o radar e entender o que está acontecendo e tratar a criança com muito acolhimento, muito carinho e tentando abordagens diferentes, não desistir. Né? Isso que a gente não pode desistir da alimentação, ficar irritada, enfiar a goela abaixo, aí você vai causar um trauma, aí é o problema, aí não vai comer mesmo não, tá? Esse é que é o problema, então cuidado com isso também. Então não é empurrar a goela abaixo, não é a criança comer um pratão, tá comendo 3, 4, 5 colherinhas só, vai ver lá a criança tem 7 meses, 8 meses, o estômago é pequenininho, isso aí já é mais do que o suficiente, gente. São poucas colherinhas que a criança come por vez mesmo, né? Até se a gente for analisar o nosso prato mesmo, às vezes o adulto come muito mais do que precisa, né? Aquele pratão não é necessário nem às vezes para um adulto. Então é pouquinho mesmo, né? É pouquinho. A criança come pouquinho no início. E mesmo a criança com 2, 3, 4 anos, gente, não é um pratão, não. O ideal é que ela coma mais vezes, mais fracionadinho ao longo do dia, uma quantidade menor, né? Então, quer que coma um monte ali no almoço, porque depois só vai ter jantar. Não, come menos no almoço, né? Bem coloridinho, vários tipos de alimento, vários nutrientes ali. Um lanchinho no meio da tarde, para depois vir um jantar que também não é para encher barriga. Depois pode vir um lanchinho antes de dormir. Fracionar é muito mais interessante, até para você não estimular esse estômago a crescer demais e depois isso virar um distúrbio alimentar mais para o futuro, né? Aí a criança, né, vai crescendo, vai virando um adolescente que cada vez precisa de mais comida, mais comida, mais comida para se sentir saciado, e não é isso. Se a gente for pegar a grande maioria da população que tem acesso ao alimento, né, gente, que a gente sabe que infelizmente a gente ainda tem muitas e muitas, muitas pessoas no mundo que não tem tanto acesso ao alimento, né, aí já é uma outra questão aqui, mas as pessoas que têm acesso ao alimento, a grande maioria está comendo mais do que precisa, né? O fato é isso. Eu não estou me excluindo não, tá? Estou me incluindo aí no pacote também. Então a gente tem que entender que questões no ganho de peso de criança PLV, na grande maioria das vezes, não vão ser resolvidas por entrar com fórmula, entrar com farinha, fazer a criança comer mais, o prato está pequeno, não é isso. A grande maioria das vezes o que está acontecendo é que a criança ainda está inflamada, ela está com dor que, né, realmente dá problema na ingestão, ou na grande maioria dos casos é o intestino que está inflamado, aí está com processo de diarreia. Se está com diarreia, gente, esse trânsito ali do bolo ele fica muito rápido, não dá tempo de absorver. Se está com o primeiro intestino inflamado, não digere. Se não digere, pedaço grande, o intestino não absorve. E aí sai pela diarreia, ainda puxa água, né? Ainda piora a diarreia. Então, o que a gente tem que fazer é o passo a passo da estabilização, é olhar tudo que envolve o dia a dia da criança, a alimentação, seja a dieta materna, seja a fórmula, para ver se a fórmula está adequada. Porque muitas vezes pode ser que a fórmula não esteja adequada para aquele momento ali da criança, para aquele grau de inflamação que ela está, né, para aquele momento do tratamento. Pode até ser uma fórmula para PLV, pode até ser uma fórmula hipoalergênica, mas dependendo do momento da criança, não é aquela fórmula que está mais adequada. E lembrando, gente, as fórmulas hipoalergênicas, a maioria delas, né, não posso dizer todas, porque até a fórmula de aminoácido tem uma outra proteínazinha ali que eu tenho criança fazendo alergia. É raro, mas tem, tá? Não tem proteína do leite de vaca. Foi até uma pergunta que me fizeram ontem, que eu respondi só sim ou não. Perguntaram se fórmula de aminoácido poderia dar irritação na criança. Pode, pode. Por quê? Pode piorar refluxo, porque tem outras proteínas ali alimentares que vêm junto com os óleos, que dependendo da criança pode reagir. Eu tenho a minoria, tá, gente? Alguns pacientes que estão reagindo. Não tem proteína do leite de vaca. Então, se a criança é só a PLV, não vai ter reação alérgica. Mas dependendo ali por conta da característica fisicoquímica dessa fórmula, pode agravar outro sintoma. Então, pode, né? Mesmo a fórmula de aminoácido, ela não é o suprassumo das fórmulas, não. Depende do que a criança apresenta, depende em qual momento que ela está do tratamento. Por isso que eu digo, tem que fazer acompanhamento com um profissional que realmente entenda, porque ficar achando que fórmula vai resolver tudo, gente, não resolve, muitas vezes até piora o quadro.
A mãe desmama sem querer desmamar, é um sofrimento danado para a mãe e para a criança, né? Tem essa quebra abrupta aí, a gente sabe que o leite materno vai auxiliar no processo da cura. Às vezes entra com a fórmula errada, a criança continua inflamada, continua em reação ou piora os outros sintomas. Aí tem um problema aí de adequação ao uso da fórmula, toma pouquíssimo, recusa, cospe, não toma, às vezes dá vômito. Então, assim, cuidado com isso. Fórmula não é solução de todos os problemas e muito menos para ganho de peso, tá? E quando a criança já é maior, a gente tem que ter muito cuidado aí, entender o que está acontecendo no dia a dia dessa criança. Criança maior, gente, ela tem uma maior possibilidade de ter contatos não intencionais. É muito mais difícil você controlar uma criança, você saber realmente o que ela está tendo contato, que a criança corre, a criança anda, a criança brinca, a criança pega as coisas, a criança põe na boca, às vezes ela faz alguma coisa que a gente não vê, acontece, né? Em período de escolinha, não é o caso agora da pandemia, mas período de escolinha, a escolinha é um outro problema, porque às vezes você está fazendo lindo, maravilhoso, direitinho em casa, era para a criança estar desinflamada, para a criança estar ganhando peso lindamente, mas lá na escolinha está tendo furo atrás de furo, atrás de furo, a criança está inflamada e não está se desenvolvendo bem, né? E é um problema mesmo, não é fácil essa questão da escolinha, da creche ou quando a criança fica na casa com outras pessoas, né? Às vezes está até na sua própria casa, mas aí é uma outra pessoa que cuida, às vezes você dá o direcionamento e a pessoa acha que é balela, que é besteira, não faz tudo o que deve fazer, ou às vezes não entendeu, né, porque são tantos processos, às vezes não entendeu realmente qual era o cuidado que tinha que tomar com aquela criança, a criança continua inflamada, a criança continua não ganhando peso suficiente. Então, é tanta coisa, gente, não é fácil. Eu sempre falo aqui com vocês, eu não sou hipócrita de falar que tratamento de alergia alimentar é fácil. Não, são várias nuances. A gente tem que entender todos os processos e tem que estudar, tem que se dedicar e tem que, às vezes, se dedicar a ensinar também, porque em alguns momentos, né, os nossos filhos não estão só com a gente. Ou estão em creche, ou estão em berçário, ou estão em escolinha, ou ficam com um parente que está cuidando, ou com uma funcionária que está cuidando. Então, assim, é complicado, tá? E muitas vezes a gente se culpa, e o contato está acontecendo em alguma outra coisa ao redor. E é por isso que a criança continua inflamada e continua tendo problema no ganho de peso, tá? Muitas vezes é isso. Então, por isso que é tão importante, eu sempre falo com vocês, um olhar de um profissional que realmente entenda, que realmente acompanhe crianças com alergia alimentar, inclusive para te ajudar a pontuar essas questões. Porque senão a gente só se culpa, o erro é meu e vão me punindo. E às vezes não é isso, tá? Inclusive, né, lembrando, convidar aqui a vocês sempre, compartilhem as lives aqui se vocês estão gostando no aviãozinho. Vou amar se vocês tirarem print da live, tem as mamães que tiram print assistindo aqui a aula, depois me marcam lá, publica no stories com o meu @, eu reposto aqui, gente, eu adoro, então podem tirar o print, repostem lá, né, marquem as outras mamães de alérgicos que precisam saber dessas informações, que estão se sentindo culpadas, que a criança não está desenvolvendo bem, isso é muito arriscado, isso vai influenciar, né, no crescimento e no desenvolvimento da criança, parte neurológica está toda sendo, né, ajustada e formada em crescimento, então pode comprometer parte motora. Então é muito importante que as mamães entendam isso, que não é ficar tirando alimentos. É fazer o que deve ser feito da forma correta para que o intestino desinflame, para que a criança consiga digerir e absorver bem os nutrientes. E o workshop, Jornada da Mãe, a PLV do Diagnóstico à Cura, dia 13 vai começar. Se você ainda não se inscreveu, não perca tempo, se inscreva. Vou deixar o arrasta para cima no Stories, tem aqui no link da minha bio, tem lá no meu site. Compartilhem também, ajudem a divulgar, é gratuito, é para todo mundo. Eu vou dar muita informação desse nível, gente, prática. Cuidado com isso, cuidado com aquilo, faça isso primeiro, procure esses profissionais, o tratamento é assim, aqui tem perigo, aqui é mais seguro, faça assim, faça assado. Eu vou falar com vocês como fazer o tratamento de forma mais segura, né? Todas essas questões que a gente tem que avaliar aí, que são os perigos. Sempre vou mostrar para vocês o caminho mais curto e mais seguro rumo à tolerância. É isso que a gente quer, né? A tolerância, a cura.
Mãe adora falar cura, eu como mãe adoro falar cura da PLV, só que a gente tem que ter um pouquinho de cuidado, porque na verdade, né, na área da saúde a gente fala tolerância, o corpinho da criança, ela já adquiriu tolerância, já consegue ter o contato com a proteína do leite de vaca sem causar reações, né? Então é um caminho mais curto, mais seguro, um caminho iluminado, com acolhimento, com parceria, para que você não caia todas as vezes, e cair nesse caminho quer dizer criança passando mal, criança tendo sintoma, usando um monte de remédio para tratar sintoma, efeitos colaterais que tiram a saúde da criança, né, gente? Porque remédio é o seguinte, a gente usa para um benefício, né, que precisa ser utilizado naquele momento. Vai ler a bula ali, olha o tanto de efeito colateral. Isso sendo usado a longo prazo, isso pode tirar a saúde da criança em outros aspectos. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. A gente tem que entender que tratamento de alergia alimentar a gente faz retirando a causa, né? Os contatos não intencionais, os testes, os TPOs aí sendo orientados pelo médico, né? Esses contatos que a criança tem, isso não atrasa a cura, tá? Sempre uma dúvida de vocês, isso não atrasa a cura. Mas se a criança está o tempo inteiro ali em contato com a proteína, que ela está tendo reação alérgica, está o tempo inteiro inflamado, o tempo inteiro esse sistema imunológico, né? O nosso sistema de defesa está na guerra, está sendo ativado, isso pode causar uma hiperinflamação na criança e arrastar o processo. Eu vejo muito claramente isso nas minhas crianças mais velhas que estão no meu programa, com 4, 5, 6 aninhos, que tiveram um diagnóstico tardio, tá? Que tiveram aí anos e anos em contato, passando mal, sintomas respiratórios, de pele, gastrointestinais e, né, às vezes sendo reviradas por exames, e nada, não se encontrava nada, não se entendia o que estava acontecendo e era uma alergia alimentar, mas não chegou ao diagnóstico, então a família não sabia, não fez o correto tratamento, a criança continuou ali, ó, o tempo inteiro inflamação, em contato com o que fazia inflamação, e a criança veio arrastando esse processo alérgico, esse quadro inflamatório, com diversos efeitos colaterais, repercutindo aí na qualidade de vida da criança, na saúde da criança e da família, né? Porque a família arrasta junto, né, gente? Anos e anos, às vezes, aí com a criança passando mal, sem saber, né, o que está acontecendo, sem um correto diagnóstico. Então, muito cuidado com isso, tá? Os testes, os furos, não acontece com toda a família, é processo de aprendizagem, mas que a gente aprenda com os erros, né? Isso é muito importante. Mas não fazer o tratamento correto, não ter nem ideia, eu acho que eu estou tirando leite derivados aqui, estou fazendo o meu melhor, lindo, a criança continua lá, sem ganhar peso, cheia de dermatite, o sistema respiratório está sempre congestionado, interna toda hora, e dá-lhe remédio, dá-lhe antibiótico, a criança o tempo inteiro fazendo urticária, o tempo inteiro inchando o rostinho, né, o tempo inteiro com diarreia ou com prisão de ventre, com fissuras anais, com barriguinha dura, excesso de produção de gases, está o tempo inteiro super desconfortável, chora horas a fio de dor, não dorme direito, aí é um problema. Procurem ajuda, né? Não fiquem nessa situação com seus filhos, porque senão, inclusive, esse processo de falta de ganho de peso adequado, gente, quanto mais esse processo se arrasta, mais perigoso é para o seu filho, para sua filha a PLV, porque ali está mostrando, é o corpo mostrando claramente que o organismo não está conseguindo ser suprido do que ele precisa para que a criança se desenvolva, tá? Para que ela cresça, para que ela produza hormônios, enzimas, músculo, para que tenha crescimento ósseo, para que tenha boa formação neurológica, para que ela tenha um bom desenvolvimento motor. Então, cuidado com isso, é meu alerta de hoje, tá? Então, vamos às perguntinhas de vocês. Deixa eu abrir aqui. Vou começar aqui pelo YouTube, vou mesclar um pouquinho com o Insta. Vamos lá. A Tuiane falando aqui, a médica que atende meu filho pediu para fazer translactação porque ela diz que ele faz o peito de chupeta. Estou completando 30 do meu próprio leite. Você acha isso bom? Tuiane, assim, claro, gente,
Eu não sei qual que é a história clínica de vocês, eu não sei o que aconteceu, se tem mais coisa associada, se tem realmente algum problema na sua produção de leite, tá? Eu só fiz esse olharzinho, né, porque eu e as minhas caras e bocas, né? Todo mundo que me conhece sabe que eu sou muito transparente e na hora que eu escuto uma coisa eu já reviro o olho e faço caras e bocas, eu tenho até que às vezes ter um pouquinho de cuidado com isso. Eu falei da questão do fazer o peito de chupeta, sim. Peito é chupeta, sim. Vocês têm noção do quanto isso desenvolve parte neurológica, afetiva, emocional da criança? Aquilo ali é um acalento para a criança, aquilo desenvolve inclusive parte motora aqui do maxilar, que é importantíssimo para que a criança consiga se alimentar, fazer o processo de mastigação e de fala depois. Está tudo ligado, gente, na natureza. Tudo acontece por um motivo. Se é natural, se o bebezinho faz, é porque tem um motivo, né? A chupeta, o bico, ele foi criado por quê? Porque esse processo, né, só quem amamentou bastante aí sabe, é desgastante, prende a gente, né? A gente fica ali basicamente quase o dia inteiro por conta da criança para amamentar e às vezes a criança quer fazer o peito de chupeta, mas é porque a chupeta é o peito, né? A chupeta mesmo, o bico foi criado depois para tipo dar um alívio para a mãe, vamos dizer assim, entendeu? Mas aquele chupetar é extremamente natural e saudável e aquilo ali ajuda muito a estimular todos os processos que estão ligados a esse chupetar da criança, processos motores e neurológicos, tá? Então o chupetar é saudável. O profissional que fala que o filho está fazendo peito de chupeta, sim, porque é o peito que é a chupeta mesmo, o bico, aquela coisinha lá de plástico, foi criada para tirar a criança do peito, porque o normal é chupetar peito mesmo. Isso é o natural, isso é o bom para a criança. Agora, é claro, né, meninas? Aí nós vamos combinar. Isso demanda demais da gente, é muito tempo. Tem hora que a gente não tem tempo nem de ir ao banheiro, né? Não sei vocês, mas eu quando amamentei, eu fiquei com prisão de ventre, de verdade, porque basicamente eu ficava ali assentada muitas e muitas horas do dia, dando de mamar, aí depois tinha que comer, e aí às vezes ia ao banheiro, passava, né, batido, e eu atrapalhei o meu trânsito intestinal todo, porque eu parei de ter essa regularidade e também ficar muito presa, muito parada, né, quanto mais parada a gente tá, mais a gente prejudica o peristaltismo ali do intestino. Então fazemos caminhadinhas aí com a criança, né? Criança que já é maior, brinca, corre. Eu fico lá suando com o João Arthur, dou uns piques com ele lá correndo aqui na área do prédio, porque isso é muito importante, ainda mais agora em pandemia que está todo mundo mais preso, mais parado aí. Isso é muito importante, quanto mais parado a gente fica, ainda mais mãe com um bebezinho muito novinho, o intestino tende a aprender até por isso, né? Às vezes a gente esquece de beber água e está movimentando pouco. Então, isso também é uma questão, tá, Tuane? Então, peito é chupeta, é o normal, é o natural, é bom, isso desenvolve a criança, tá? E quanto mais você fizer a relactação sem necessidade, gente, porque processo de relactação, quem não sabe o que é, joga no Google aí depois. Processo de relactação, ele é muito bom para quando realmente tem uma necessidade, uma indicação. Agora, a mãe tem leite. Tá tudo certo. Você vai enfiar a relactação com fórmula para que o filho chupete menos o peito, não faz sentido nenhum, não tá batendo. Essa é pelo menos o jeito que você colocou essa informação aqui para mim, tá? Não bate. Gente, quanto menos a criança estimular o peito não é estoque, peito é fábrica. E o peito vai fabricar leite materno na medida que tem estímulo. Então, se você está com um processo de relactação ali, a criança vai fazer menos estímulo para tirar o leite materno do peito. Se você tem uma produção boa, né, tá tudo bem, não precisa fazer relactação. É isso que tem que ser avaliado. Agora, tem um problema realmente, ou então, por alguma questão, o leite deu uma diminuída, ou precisou cortar um pouquinho a amamentação, que é arriscadíssimo. Não façam isso, só em casos extremos, quando precisou tomar uma medicação, alguma coisa, a mãe internou, quer voltar a amamentar, a relactação é maravilhosa. Agora, tá amamentando, tá produzindo bem leite, enfia um caninho ali com uma fórmula junto, para quê? Para que você pare de produzir o seu leite, porque vai ter menos estímulo. Não estou entendendo, tá, Tuane? Novamente, falando, não estou te acompanhando, tem 3 frases aqui para eu ler. Eu estou só tentando levantar aqui sempre, gente, pensamentos, tá? Nada do que eu falo aqui substitui
o acompanhamento que vocês estão tendo aí de médico ou nutricionista que acompanha o caso de vocês, mas a gente tem que entender e pensar sobre as coisas, né? Não, o que eu falo e as minhas alunas falam muito isso comigo, as mamães que participam do meu programa online. Ju, hoje eu sei chegar no consultório e eu entendo o processo, eu sei debater. Quando o médico fala alguma coisa lá, eu pergunto por quê. Por que que é isso? Se isso é isso, isso, outro. Tem base de conhecimento, gente. A gente não pode, em qualquer âmbito da vida, deixar que nos empurrem, né, coisas goela abaixo, ainda mais quando é de saúde do nosso filho. A gente precisa entender o processo até para questionar. Falar, mas por que está sendo feito isso? Mas isso é isso. Questiona, entenda. É o mínimo, né, que a gente precisa fazer para fazer o correto tratamento das alergias alimentares. Então, cuidado, Tuane, né? Entenda melhor e pergunte aí para a médica qual que é a real necessidade. Estude sobre o processo, gente, isso é importante. A Cíntia falando aqui, ó, minha filha tem 1 ano, é bem magrinha, barriga distendida, bastante tempo, faço dieta restritiva. Não sei o peso atual devido à pandemia, não sei mais o que fazer. Cíntia, pode ser que ela ainda esteja tendo contato com alguma proteína aí que está causando inflamação nela, por conta da barriguinha distendida. Gente, barriga distendida, pensa num balão, numa bexiga de festa bastante cheia, né? Você aperta o dedo, quase que não vai. Fica bem dura e aquilo ali dá muita dor. É um excesso de produção de gases que ficam presos. A gente escuta até um barulhinho lá na barriga. Blum, 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 blum. Né? Excesso de produção de gases está muito ligado à inflamação do intestino. Produzir gases, a criança soltar e tá tudo bem, gente, normal, né? Todo mundo solta um punzinho, é super natural e normal, mas quando tem um excesso de produção que deixa essa barriga dura, traz dor, traz desconforto, aí tá fora do normal e pode sim estar ligada à inflamação intestinal. Criança também que tende a ter o intestino mais preso, né? E a gente sabe que constipação também pode ser sintoma de APLV, também tende a ter maior produção de gases, porque o bolo fecal fica parado ali, as bactérias ficam agindo em cima daquele bolo fecal, produz mais gases e toxina. A gente tem que ter muito cuidado com isso. A criança começa a ficar intoxicada mesmo por crianças e pessoas, né, gente? Adultos também. Intoxicada por aquela prisão de ventre ali, é terrível, dá um desconforto, uma irritabilidade, a gente vai ficando irritado, né, quando o intestino prende, é terrível. Eu sempre, a vida inteira, eu tenho que ficar muito atenta ao meu intestino, né, se eu desregulo um pouquinho a alimentação, se eu como um pouquinho menos de fibra, se eu tomo um pouquinho menos de água, meu intestino prende. E aí me desregula todinha, até parte de humor também. A Edilane perguntando aqui, meu filho tem 2 anos e 9 meses, é APLV, faz a dieta de restrição, a barriguinha direto distendida. Na maioria das vezes sente dor e às vezes tem muco nas fezes. O que fazer? Edilane, tem que fazer o processo, passo a passo do processo de estabilização. Vou falar sobre isso no workshop Jornada da Mãe APLV, que começa agora dia 13 de julho, vai até dia 19, online, gratuito. Tá? Que é o passo a passo do processo de estabilização. O que a família precisa fazer para entender aí todo o processo, por onde pode estar vindo esse contato com a proteína. Porque pelas características, muito provavelmente o seu filho ainda está em reação alérgica, com inflamação do intestino e por isso que está sentindo dor, tem esse muco, né? Geralmente, gente, criança acima de 1 ano, 1 aninho, tendendo a chegar a 2 ali, geralmente a maioria não sangra mais, tá? Porque o intestino já não é tão sensível, já não é tão imaturo, não é tão fininho mais. Então, a maioria dos casos, acima de 1 ano, a chance da criança sangrar, aquela criança que quando o bebê sangrava, é menor. Então, a gente tem que ficar muito atento a isso, porque às vezes fica esperando um sangue ali, só se sangrar é reação alérgica. Não. Distensão, dor, um bumbumzinho assado, um cocô muito fétido, que não está com a característica normal, uma criança de quase 3 aninhos, o cocôzinho já deveria estar formado, então um cocô que às vezes está muito duro, vem todo empelotadinho, vem em bolinhas, ou é um cocô muito mole para a idade, né, porque criança com quase 3 anos está comendo, o cocôzinho já era para estar formado. Então a gente tem que olhar essas outras características, geralmente não vem sangue. Então isso é importante também, a gente fica esperando às vezes um sangue ali para falar que tem alguma coisa errada, na maioria das vezes não acontece já em criança muito maiorzinha assim não.
Vanessa falando aqui, ó, minha filha tem refluxo e não tem ganhado peso. A médica disse que eu que não estava dando mamar direito. Não é isso, Vanessa. Ela fez cocô com sangue. Gente, eu queria de verdade dar um abraço em todas vocês que escutam isso de algum profissional. Né? Como eu disse, na grande maioria dos casos não é problema com a amamentação. E antes da gente, né, assim, ó, é uma fala muito agressiva, muito desrespeitosa. E quando isso vem de uma outra mulher ainda, me agride ainda mais, assim. Né? Porque não tem um mínimo de carinho, de afeto e de cuidado com essa mãe. Em falar que a culpa é dela, você é insuficiente, porque é isso que a gente escuta, né? Porque essa fala quer dizer isso. Você é incompetente, você é insuficiente, você não presta nem para alimentar o seu filho, você não é nada, você pega a mulher e embola, transforma em 1000 pedacinhos. Uma fala dessa, para uma mãe que está ali tentando fazer o seu melhor, nossa, assim, é uma faca entrando no peito, né? Eu escutei isso também, tá, gente? Escutei isso também. Isso é uma faca entrando no nosso peito. O mínimo que o profissional de saúde tem que ter, um mínimo para você trabalhar com pessoas, é sensibilidade, é ser sensível à dor do outro. A mãe está ali em pedacinhos, ela está pedindo a sua ajuda. Se tem algum profissional de saúde aqui me escutando, mudem esse olhar. A mãe está desesperada, ela quer fazer o melhor para o filho dela. E o que ela não precisa é de alguém vir falar que ela é insuficiente, que ela é incapaz. Ajude, acolha. Então, se tem realmente problema na amamentação, ajude essa mãe a posicionar melhor, a amamentar melhor, a ver se realmente o jato não está ali suficiente. Peça ajuda de um profissional que é especialista em amamentação. Não é isso que a mãe tem que ouvir. Não é assim que a gente trata. Né? Assim você só massacra a mãe, assim você só piora o seu paciente, só piora o tratamento, porque a mãe vai se punir mais, vai se culpar mais, vai deprimir, aí vai atrapalhar mesmo o leite materno dela, a produção de leite materno, porque a parte emocional está intimamente ligada na produção de leite. Quanto mais essa mãe é massacrada, quanto mais ela não tem ajuda, quanto mais ela tem que fazer tudo sozinha, quanto mais ela se sente inferior ali, porque não está conseguindo fazer o melhor para o filho dela, mais ela vai se punir, mais vai piorar o caso. Então, o profissional de saúde tem que ajudar, tem que reforçar, tem que falar, eu sei que você está fazendo o seu melhor, eu sei que você ama o seu bebê, mas vamos juntos, tá com dificuldade nisso, deixa eu te ajudar, não é piorar o caso, não. Vanessa, eu sinto muito, de verdade. Né? E, gente, tem excelentes profissionais, excelentes. Acho que mãe nenhuma precisa passar por isso. Eu passei, eu tomei grito dentro de consultório, assim, obviamente, essa pessoa nunca mais me viu, né? E obviamente eu faço o meu trabalho agora exatamente o contrário do que ela fazia. Porque não é assim que a gente trata ninguém, ninguém. E mãe ainda, mãe com filho passando mal, tá ali em pedacinhos. O profissional tem que ajudar a juntar esses cacos, não é despedaçar ainda mais essa mãe, não. Isso aqui é tapa na cara, isso aqui é facada no coração. Não é isso, tá, Vanessa? Muito provavelmente não é isso. E mesmo que seja, o profissional tem que te orientar. Então, então eu não sei fazer? Porque quando eu não sei fazer, gente, eu sou a primeira a falar assim, mãe, peça ajuda a um profissional de amamentação, recorra a um fono, recorra a um terapeuta ocupacional, um psicólogo. Eu tenho as minhas limitações, gente, eu não preciso saber tudo, não. Mas eu tenho que ter humildade e indicar profissionais que saibam para ajudar essa família, né? O meu saber ali, tem um âmbito e às vezes só a minha ajuda não vai ser suficiente. Agora, eu nunca vou falar isso com uma mãe, nunca, jamais. Muito pelo contrário, é o que eu faço o tempo inteiro com as meninas. Eu jogo as meninas lá em cima, eu dou empoderamento, eu reforço o quanto elas estão fazendo. Gente, às vezes é uma fala. De uma semana para outra, a criança volta a ganhar peso. Eu empoderei essa mãe, a gente ajustou o que precisava ser ajustado ali na dieta, nos cuidados do dia a dia, mas eu peguei essa mãe, eu abracei, eu empoderei. Transforma. Porque às vezes a mãe está lambendo o chão. Quantas vezes eu já lambi chão e eu precisava só de uma palavra de apoio, um abraço, falando assim, Juliana, você está fazendo o seu melhor. Você é suficiente para alimentar o seu filho. Às vezes é só isso, gente. Ai, eu me emociono, né? Porque mexe lá dentro. Mas é isso aí.